No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. A todos que estão aí agora nos acompanhando no nosso podcast Unidos contra o Câncer. Nós aqui no YouTube, nesse canal, e também pelo Instagram e também aqui ao vivo no estúdio da Rádio Melodia FM 87.9 em Vitória da Conquista. Nosso projeto, esse podcast Unidos contra o Câncer, é um projeto para realmente unir conhecimento, unir experiências, compartilhar informações de profissionais que tenham relevância dentro desse campo da oncologia, que é um campo muito grande, né, dos pacientes que estão em tratamento ou que estão aí na busca da prevenção contra o câncer. E a gente sempre, a cada segunda-feira, a gente recebe cada vez mais convidados especiais. E geralmente, e a gente já aproveitando para vocês que estão aí acompanhando, não deixar de deixar seu comentário, sua pergunta, curtir, também se inscrever lá no sininho, se inscrever no nosso podcast, porque isso gera engajamento para que esse conteúdo chegue mais ao máximo possível de pessoas possíveis. E sem mais delongas, já indo direto ao ponto, né, sendo do direto para o direito, então hoje a gente vai ter um tema mais do que especial. Direito e saúde, por onde começar? Eu sou meio suspeito, né, em relação a isso, porque como médico e depois dentro da oncologia, algo que me chamou muita atenção da importância da questão dos direitos, dos deveres e das situações comuns que a gente como profissional, como gestor, como usuário do sistema, como paciente, a gente percebe o quanto é importante a questão de exercer, né, seus direitos, sua cidadania. Então, esse caminhar é uma das questões que hoje eu sou, né, estudante, estou graduando como estudante de Direito na FAINOR. E trouxe hoje um convidado que é muito especial, porque além de ser um advogado de bastante renome, é nosso professor, né, na FAINOR, e aposto que muitos estão aí acompanhando. Hoje vamos ter o advogado Dr. Fernando de Cássia Meira Oliveira. Dr. Fernando, ele é mestre em Direito, né? Ele tem um campo muito grande no estudo de filosofia do direito, é uma das matérias que ele leciona, e também trabalha também como assessoria especial da Procuradoria-Geral no município de Vitória da Conquista. E vem também participando de grupos de pesquisa e é um entusiasta nessa área dessa interseção do direito e saúde. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer, né? Um prazer do ponto de vista técnico de trazer conhecimento, mas também um prazer pessoal de estar aqui hoje no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. Primeiro, de te encontrar mais uma vez. É sempre agradável conversar contigo sobre qualquer assunto. E mais ainda quando a gente pode falar sobre direito e saúde. E poder ter a participação do seu público qualificado nas suas redes sociais, no YouTube e aqui, claro, na Melodia FM também. É sempre um momento de muita satisfação para mim. Eu fico muito contente com esse convite, com essa oportunidade de a gente bater esse papo aqui hoje. Eu vou falar que, assim, já tem um tempo que eu conheço o Fernando, mas eu duvido que eu conheça 1% dele, porque é multifacetado, assim. Vocês vão ver que é um homem muito estudioso e que tem um campo, assim, de entendimento, que não só se limita, né, na questão do direito, que é um direito, uma questão ampla, mas também em outros estudos, em outras atuações. Eu queria que as pessoas tentassem, em pouco tempo, saber quem é Fernando, como é que é sua trajetória, como que foi entrar no direito e até chegar nesse interesse pela interseção entre o direito e a saúde. Eu ingressei na minha graduação em 2004, na UESB, né, concluí em 2009. E mesmo ainda na graduação, eu já tinha uma atenção e uma preocupação muito forte com essa relação de direito e saúde, porque sempre foi um tema de muitos debates, né? De como você conseguir implementar um direito que era constitucionalmente, ou melhor, que é constitucionalmente previsto, né? E tornar isso algo efetivo. Então, a gente tinha grupos de pesquisa, grupos de debate em sala de aula, e que a gente se debruçava sobre esse assunto. Ou seja, adianta a Constituição tratar sobre a saúde como um direito do cidadão, e não conseguir efetivar esse direito, né? Como é que a gente consegue
construir uma interlocução entre o direito e o campo da saúde, o campo das políticas públicas, para que isso se torne algo verdadeiramente eficiente para o cidadão. Então, quando esse tema me tocou, ainda na graduação, eu fui, à medida do possível, me aproximando de pessoas que eram estudiosos do assunto. Continuei, depois da conclusão da minha graduação, ainda nesse campo. Eu costumo brincar que minha paixão por essa área foi tão grande que das primeiras ações que eu pude patrocinar como advogado, logo depois da minha formatura, envolviam, direta ou indiretamente, o campo do direito da saúde, justamente por conta dessa minha preocupação e dessa atenção com essa temática, e, claro, também com as pessoas que estão envolvidas com isso, né? Porque quando alguém procura um advogado, uma advogada, ou mesmo a defensoria pública, para poder promover uma ação em que envolve a questão da saúde, essa é uma questão sempre muito urgente e sempre muito sensível, né? Ninguém procura um advogado ou uma advogada ou um defensor público imaginando que essa questão de saúde pode ser tratada com algum tempo, com alguma paciência, né? Isso é sempre algo muito urgente, afinal de contas está lidando com a vida ao extremo. Então, essa sempre foi uma atenção que eu tive desde os meus primeiros anos de estudo no direito. Algum tempo depois eu ingressei no mestrado, né, voltado também a esse tema do direito da saúde de maneira indireta, não de maneira direta, porque a minha pesquisa foi uma pesquisa de natureza teórica, mas voltada ao campo da efetividade do direito, né? Você pôde participar quando a gente falava sobre o debate na época do lançamento do livro, produto da minha pesquisa no mestrado, que era justamente como a gente traduzir aquilo que a gente tem no campo teórico como um produto efetivo no direito, né? Como a gente consegue fazer aquilo que o direito prevê como lei, como texto constitucional, em algo que as pessoas podem se sentir tocadas ou acessadas no seu cotidiano, né? Esses temas perpassam ali, claro, pelo campo da teoria do direito, pelo campo do processo civil, teoria da decisão judicial e, claro, também relação entre direito e economia, porque quando a gente está falando de políticas públicas, a gente fala de despesa. E aí, essa foi a minha jornada neste campo, né? Você falou aí de eu ser muito facetado, mas é generosidade sua. Mas no meu campo de pesquisa na área do direito da saúde sempre foi essa relação. E mais pessoalmente ainda, há poucos anos, eu ainda fui mais sensivelmente tocado por essa relação, porque entre os anos 16 e 17, meu pai foi acometido por um linfoma. E enfrentar essa doença em família foi um momento de muita sensibilidade para a gente, né? E que fez com que a minha atenção ao tema do direito da saúde, mais precisamente ainda voltada ao paciente em situação de câncer, combate ao câncer, né? No campo da oncologia, foi ainda mais tocante, né? Por ver meu pai naquela situação, muito felizmente, graças a Deus, a gente não precisou de nenhuma medida judicial, né? Meu pai teve toda a assistência na oportunidade do plano de saúde, coisa que nem sempre acontece. A gente sabe que as pessoas nem sempre conseguem esse acesso. Meu pai, felizmente, teve esse acesso e teve uma equipe muito bem qualificada que pôde acompanhar. E hoje ele está plenamente curado, tem uma vida saudável e perfeita, graças a Deus, e a competência dos médicos que puderam acompanhá-lo. E além disso, assim, eu costumo dizer também que a causa mais bonita que eu pude patrocinar até hoje na minha vida tem uma relação muito forte com o direito da saúde, né? Porque, se me permite eu contar um pouco dessa história aqui, eu fui procurado no comecinho da pandemia por uma mãe que estava em gestação ainda com um bebê anencefálico, né? Para quem não sabe, quem está nos acompanhando aí, bebê anencefálico, me corrija que o médico aqui é você, mas é uma criança que tem uma má formação e com isso ela não fecha muitas das vezes a calota craniana. Tô certo, Renato? Uma formação, né? A formação anencefalo, na realidade, ele não tem a formação, né, cerebral, e ele é um feto que logo ele é inviável de ter vida. Não tem nada hoje que vai permitir que ele tenha vida, né? Ótimo. Então ele não é viável. O esclarecimento foi melhor que o meu, mais técnico, mais preciso. E essa mãe estava nessa gestação, ela tinha sido inclusive orientada pelos médicos que o acompanhavam, que elas pudesse fazer a interrupção terapêutica da gestação, né? Que foi um tema tratado, inclusive, aqui pelo Supremo Tribunal Federal, na época da DPF 54, a discussão legitimando a mãe que tinha uma gestação de uma criança anencefálica, que ela fizesse o que se chamou de interrupção terapêutica da gestação. No entanto, essa mãe optou por conduzir a gestação até o fim, portanto, ter o bebê, ter o parto. E aí, eu volto a dizer o que eu disse no começo, a gente estava em situação de pandemia, né? Essa mãe teve a criança e ela sofreu uma pressão muito forte para que a criança ficasse pouquíssimo tempo no UTI, dada a baixa viabilidade de vida dela, né? E isso foi altamente impactante porque você também pode apontar os números talvez melhor do que eu.
expectativa de vida de uma criança dessa é muito curta, né? A maioria das vezes é absolutamente inviável que essa criança sobreviva mesmo minutos após o parto. E, para nossa surpresa, esse bebê que veio ao mundo sobreviveu durante muito tempo. Tempo suficiente para essa mãe me procurar, como eu disse, ela me procurou ainda no estado de gestação, mas depois que ela teve o bebê também, porque os médicos estavam orientando ela para tirar a criança da UTI, e a criança precisava da UTI, para poder dar vaga a outras crianças, dada a situação de Covid. Né? Algumas crianças já tinham apresentado sinais de Covid aqui, com sinal para a indicação clínica para internamento. E a única saída que a gente encontrou foi solicitar o plano de saúde home care para essa criança, para que ela tivesse o tratamento com dignidade. Afinal de contas, ali havia uma vida, de baixa viabilidade ou não, mas essa atribuição não é nossa de dizer o quão viável é essa vida, né? Mas que fosse uma vida com dignidade. Isso era o mais importante. Dignidade para esta criança e também para os pais dessa criança que pudessem conviver com ela tanto quanto possível de maneira digna. Então, a gente tentou contatos iniciais com o plano de saúde, nós tivemos uma negativa do plano de saúde na oportunidade e imediatamente a gente começou as medidas judiciais, propusemos a ação, conseguimos uma medida liminar na oportunidade e foi concedido pelo juízo, né, para que houvesse o internamento dessa criança em situação de home care, aqui em Vitória da Conquista, né. Com muita surpresa e com muita satisfação, essa criança teve a condição de sobreviver por 10 meses, o que é algo bem comum. É um caso interessantíssimo. E eu digo que é o caso mais bonito da minha carreira, eu vou me controlar aqui para não me emocionar com isso, porque a mãe dessa criança disse que, abaixo de Deus, eu tinha dado a oportunidade de ela experimentar o que é ser mãe. Né? Eu vi isso dela, ouvi isso do pai da criança, porque ela disse que pôde tocar o filho, ficar com o filho, e por mais que ela soubesse da situação clínica e médica do filho dela, dada uma formação, ela pôde experimentar essa sensação, dado a oportunidade de conviver com o filho esses 10 meses em casa. Né? Tanto que quando eu recebi a notícia da partida dessa criança, eu me abalei bastante, fiquei bastante chocado, mas também com a tranquilidade e a serenidade de ter feito o meu trabalho da melhor maneira possível, com a alegria e a satisfação de ter feito essa mãe feliz naquele momento. Hoje a gente tem uma outra notícia feliz, ela teve há pouco tempo uma menininha, que está com essa menina desenvolvendo, graças a Deus, muito saudável, muito feliz. Então, assim, essa é uma história que mostra que atuar nessa área é muito gratificante, né? Você pode realmente salvar vidas, mesmo não sendo médico, ou contribuir para que a medicina possa fazer o trabalho com a máxima qualidade, máxima competência e máxima tecnologia que a medicina dispõe também. Então, é uma área que realmente dá muita gratificação para quem pode atuar como advogado. E aproveitando esse gancho que teve, pode até falar para as pessoas que estão aqui, eu esqueci o nome, né, o nome do livro, né, que foi lançado, foi no congresso, né, da magistratura aqui, Isso, né, no congresso da MAB no ano passado. Do ano passado. Isso. E parece que até dos temas que estavam lá, teve um certo, né, questão de se olhar nesse trabalho que produziu. Como é que foi? Perfeito. Como foi isso para você? O Rodrigo Brito promoveu uma palestra, uma oportunidade, e eu agradeci a gentileza dele, de ele, inclusive, utilizar o meu livro como referência dessa discussão para as hipóteses de judicialização da saúde. Né? E aí, só para explicar para o seu público, para a nossa audiência, o que é a judicialização da saúde. A judicialização da saúde é um movimento de toda pessoa que queira obter, por via do Poder Judiciário, o acesso a alguma questão de saúde. Seja um medicamento, seja um tratamento, seja uma cirurgia, seja, enfim, alguma abordagem terapêutica, para que o judiciário observe aquele pedido, veja se aquele pedido é um pedido realmente legal, seja na saúde pública, no SUS, né, seja na saúde suplementar, nos planos de saúde, e aí defira ou não aquele pedido, observados os requisitos legais. Então, o Dr. Rodrigo, na oportunidade, fez uma palestra sobre isso e, muito gentilmente, utilizou como referência, ou uma das referências da discussão dele, justamente a interlocução que eu faço no meu livro, que é discutir a possibilidade de se efetivar direitos dialogando com o campo da economia. Ou seja, como é que a gente consegue equacionar essa conta de dizer que pessoas têm direito à saúde, por exemplo, lá previsto no artigo 196 da Constituição, e esses direitos que precisam ser implementados, às vezes não têm um arcabouço econômico, financeiro, para poder dar essa sustentação. Então, como é que a gente consegue equilibrar essa balança? Então, um dos aspectos do livro, claro, repito, é tratado isso num espaço mais teórico, chego ali a enfrentar questões práticas, não é o propósito do livro, não é o propósito da pesquisa, mas serve para a gente alimentar esse debate, né? De que direitos para serem efetivados, obviamente, precisam de garantias econômico-financeiras, mas
Por outro lado, essa é a minha posição pessoal, você já me conhece, é a posição acadêmica, científica também. A economia não pode ser, a grosso modo, motivo para não satisfação ou não efetividade de direito. E essa é uma das discussões que a gente tem no livro. E aproveitando, a gente tendo essas discussões, né, do campo de saúde, direito, onde que é muito sensível, né, a presença da questão dos aspectos humanos, e a gente também entra, que a gente aqui, né, tem a ciência, né, embasando a parte da saúde. Temos a filosofia, né, todo o conhecimento que foi gerado, né, todo o conhecimento científico que foi daí, e a gente também acaba tendo certas coisas que até hoje a gente não consegue ter explicação, né? Então o método científico muitas vezes não vai explicar, então a gente até tira por esse caso que teve 10 meses, né, um feto anencefalo, né, ficar tanto tempo assim, é algo que a gente ainda não tem explicação, e aí caminha, né, cada um, quando não tem, né, vai caminhar para o lado, vai caminhar para o lado espiritual, para o lado metafísico, aí tem certas questões que realmente é importante trazer, e por isso que eu vejo sua paixão em relação à questão de se dizer essa questão da filosofia, né, desses aspectos. E aí quando fala operador de direito, qual a sua opinião? É uma expressão que sinceramente eu não simpatizo muito. Pois com todo respeito aos colegas que fazem uso de maneira recorrente dessa expressão operador de direito, eu particularmente não simpatizo muito, e você já me pôde ouvir explicar isso várias vezes, mas é porque isso dá a entender de que nós atuamos apenas e tão somente por critérios operacionais, portanto critérios técnicos, e dá a equivocada ideia também de que o direito é uma espécie de maquinário, né? E, bem, na verdade, não é assim, né? O direito, ele é um produto social, ele é uma prática social, mas é uma prática social de natureza interpretativa, né? Então, a gente precisa compreender o que está por trás do propósito do direito. E uma máquina, às vezes, ela tem maus funcionamentos. E aí você aperta o botão, desliga, você troca uma peça e faz funcionar. E se tem tudo que o direito não é mecânico. O direito é o oposto disso. O direito é extremamente dinâmico, né? E essas práticas sociais revelam esse dinamismo que o direito tem. Então, a gente se colocar nessa posição de operador do direito, muitas vezes reduz o nosso papel, né? Em qualquer área que a gente atue, e também limita muito a ideia do que o direito possa ser. Então, eu prefiro sempre a expressão de ator do direito, no sentido de que, às vezes, inclusive, a gente tem que improvisar, né? No sentido não apenas de interpretar o que é o direito, interpretar a partir do direito e para o direito, no sentido de ida e vinda desse movimento, né? E também, claro, ter a compreensão de que essa dinâmica nós contribuímos com ela, né? Então, essa relação de direito e saúde, inclusive, ela é fundamental porque ela permite implementações, por exemplo, de novas tecnologias no direito, né? Aliás, do direito para a medicina. Então, há uma pressão, por exemplo, quando a gente fala de judicialização da saúde, de que alguns medicamentos, né, começam a ser exigidos na via judiciária, e em pouco tempo a gente vê que isso muda alguns posicionamentos técnicos, por exemplo, do Ministério da Saúde ou dos núcleos de ordem técnica, dadas as contribuições que são vindas do Poder Judiciário, dos advogados, né, que atuam nessa área. Então, essa interlocução, essa interseção entre direito e saúde, justamente permitem demonstrar com mais evidência ainda de que se tem uma coisa que o direito não é, assim como a medicina também não é uma máquina. Eu ia falar justamente os caminhos paralelos, né? Uma das coisas que tem na medicina, e até já teve congressos mundiais de oncologia, e que o tema foi justamente humanizar a oncologia, justamente porque como tem muita tecnologia, se não tomar cuidado, vira algo mecânico. Então, como é que você vê hoje a importância, né, de várias profissões e você ter todos os aspectos, critérios, né, legais, critérios técnicos, mas o aspecto humano da pessoa ali de sua frente, ela é algo que conta muito. Isso é, na verdade, assim, insubstituível, né? Quando a gente lida com medicina e direito, e eu não estou falando só nessa relação direito e saúde, eu estou falando na relação paralela, a gente tem sempre que ter em mente, com muita clareza, acho que é o papel de todo profissional, seja da área da saúde, da área das ciências sociais, de que a gente lida com seres humanos, né? Tem uma pessoa do outro lado. E quando a gente lida com pessoas que estão em situação de risco iminente, de morte, ou numa situação de potencial risco, a maneira como essa pessoa lhe procura, certamente, na oncologia, e nos procura muitas das vezes, né? Claro, eu não só atuo nessa área, embora seja uma grande paixão minha, mas as pessoas que me procuram, que estão nesse estado, elas procuram com um time de reflexão diferente, porque elas estão vislumbrando uma etapa da vida que está a se concluir, para início de outra. E digo isso por quê? Porque elas vislumbram, falando muito claramente, um risco
de vida, né, de fim de vida, portanto risco de morte, e aí isso propõe uma reflexão. E também para aqueles que superam isso, vivem a vida de maneira diferente. Sim. Então, a gente aprende com esse paciente quando chega lá, e para que esse paciente possa ter a segurança de nos procurar e de ter o direito dele contemplado, ou não, quem decide isso sempre é a justiça, a gente precisa ter uma escuta qualificada, né? E aí nós, advogados e vocês, médicos, nós aprendemos em conjunto com os psicólogos, né? A gente faz um trabalho também assim, de uma interseção multiprofissional, de a gente entender o papel de uma escuta ativa, de uma escuta qualificada. Que às vezes esse paciente entra em contato conosco não para falar sobre o processo, mas para desabafar com alguém que está fora de um nicho mais próximo, de um nicho mais íntimo, dores que eles estão sentindo, né? E com quem ele se sente confortável para dizer isso, mas que de repente ele não quer incomodar um familiar, a família já está passando por um sofrimento grande, a pessoa busca poupar os familiares e os amigos mais íntimos e de repente o advogado funciona, não que eu esteja aqui fazendo um exercício legal da profissão, não é isso, mas a gente aprende a importância dessa escuta qualificada, inclusive no escritório de advocacia e certamente também você pode responder isso na clínica médica. Então, a compreensão do papel dessa escuta qualificada é justamente de valorizar o ser humano que está ali, né? O sujeito que está ali com suas dores, com as suas preocupações, com suas tensões. Então, isso, sem essa condição dessa escuta qualificada, fica um trabalho quase que impossível de ser realizado a contento. Porque por mais que você consiga, eventualmente, uma medida favorável a seu cliente em âmbito judicial, falta a conexão entre essa qualificação judicial, processual, e aquilo que você de fato entrega como profissional, né? E até mesmo porque nem sempre a gente ganha, é muito importante dizer isso, né? Não é porque está assistido por um advogado que haverá certeza de procedência de um pedido em âmbito judicial. Então, às vezes, até para você dar uma notícia de que você não conseguiu um resultado satisfatório e que existe uma outra medida que a gente possa tentar, o paciente, e às vezes a gente chama assim também no nosso escritório, ele precisa ter a segurança de que, de fato, o nosso trabalho foi feito da melhor forma possível, como uma obrigação de meio que né? A gente tem um compromisso de fazer o nosso trabalho sempre o melhor possível, mas a relação de escuta qualificada fortalece esse vínculo entre o paciente, cliente e o advogado, como acontece também, certamente, na medicina. Nessa introdução da introdução que a gente já começou aqui, a gente já viu a importância, né, de ter esse diálogo entre o direito, né, e a saúde. Tem algo mais que as pessoas, né, que estão aí acompanhando, ver essa questão de se discutir isso, outros casos, além da judicialização, dessa importância de estar se discutindo essa relação do direito e saúde? A gente, na verdade, tem muitos aspectos, né? Mas puxando um pouco para o que eu acho que talvez a sua audiência, o seu público nesse momento queira ouvir, eu acho que a preocupação maior que a gente tem nesse campo, e aí só fazendo um breve parênteses, possivelmente eu falo isso de novo lá na frente, se você entender necessário, em setembro do ano passado o STF decidiu com o tema 1234 aspectos importantes sobre, por exemplo, o fornecimento de medicamentos de alto custo no Brasil, né? Que era uma discussão muito grande que se tinha de quem era a competência, se era da União, se dos estados, se do município, se era da Justiça Federal para tramitar o feito, se era da Justiça Estadual, enfim. E com essa decisão do tema 1234, o STF pacificou, pelo menos no primeiro momento, esse entendimento, né? Uniformizando, inclusive, requisitos para a concessão desse medicamento. E o desdobramento dessa decisão do STF, desse tema 1234, ele é fundamental para justamente ilustrar como a relação de diálogo entre direito e saúde, entre justiça e política pública, é indispensável, né? Porque não há como a gente vislumbrar também a existência de direitos que são ali postos normativamente, ou seja, são escritos nos textos de lei, são escritos na própria Constituição, sem um diálogo com a realidade, com quem está ali no hospital, na clínica, nas políticas públicas, nas UPAs, na unidade de saúde da família, né? Então, há uma dificuldade de você implementar políticas públicas que são apenas teóricas ou teorizadas no campo do direito, sem você dialogar com a prática. A mesma coisa se a prática pensar só em exercer isso pragmaticamente, sem dialogar com quem está fundamentando essa política pública, né? Inclusive para viabilizar o acesso, a universalização do acesso à saúde, como a gente está conversando aqui. Então, talvez o campo mais importante seja esse, né? De tornar esse diálogo como um resultado efetivo, que a saúde não seja apenas um direito escrito constitucionalmente, mas que as pessoas tenham efetivamente esse direito à saúde.
Claro, um outro aspecto importante, já pensando mais num campo político, é permitir com que haja um controle público, né? Uma prestação de contas públicas, de onde é que está sendo dirigido esse recurso, né? Para onde ele está sendo aplicado, qual tipo de política pública tem se mostrado mais eficiente, né? A gente fala de saúde, a gente lembra que, por exemplo, para que a saúde tenha qualidade, é preciso ter saneamento básico, é preciso ter acesso a essa saúde. Então, essas relações são indispensáveis para a gente compreender a complexidade desse problema, porque ele não é um problema isolado, não é um problema apenas de um campo, não é um problema só da medicina, não é um problema só do direito, e não é só um problema do direito com a medicina. Uhum. Ele é um problema que ultrapassa essa fronteira. Então, é um problema de gestão pública, ele é um problema de política pública, é um problema sociológico, é um problema em muitas cidades, em muitos municípios antropológicos. Você que faz a pesquisa aí do Janeiro Verde sabe muito bem qual é a população que é atingida, por exemplo, pelo câncer de colo de útero, né? Que é o tipo, o perfil dessa mulher, né? A persona que é atingida mais incisivamente por esse tipo de câncer, as consequências sociais, os desdobramentos que isso trazem, né? O óbito, por exemplo, de uma mãe que esteja na situação, qual é o desdobramento que tem disso, né? De crianças órfãs, de como é que essa criança é tratada após isso. Então, veja que esse problema de saúde pública, se a gente puder dizer assim, ele precisa dessa interlocução prioritariamente no campo do direito da saúde, mas esse debate é extensivo a outros saberes e outros campos, né? A gente precisa entender isso assim de uma forma multidisciplinar. E eu acho que uma importante iniciativa é como a sua, por exemplo, né? De trazer profissionais de mais diversas áreas aqui, não só médicos, não só advogados, mas profissionais de outros campos, para discutir como essas contribuições podem chegar para esse público e para que isso se torne efetivo. Eu acho que a preocupação maior é isso, né? A gente tornar essa realidade efetiva. O projeto, já me permita te parabenizar aqui, mas o projeto Janeiro Verde, né, que você capitaneia com tanta qualidade, com tanto entusiasmo também, é o retrato disso, né? De como a gente tem um programa interessante, inteligente e viável, que pode tornar efetiva uma solução de um problema de saúde pública muito importante, não só no município de Vitória da Conquista, não. A gente está falando isso em nível nacional, né, de um câncer tratável. Não estou fazendo seu papel como médico aqui, não, me perdoe. Sei. Mas a minha motivação com o tema, de um câncer que é tratável, evitável, né, mas que precisa desse diálogo, como você tem articulado muito bem, com a saúde pública aqui em Vitória da Conquista, e tem feito isso com muito sucesso. E aí, por exemplo, um outro projeto aqui também do nosso município de muito sucesso, nessa interlocução também, foi a Câmara de Conciliação, criada em conjunto com a Prefeitura do município de Vitória da Conquista, né, e a Procuradoria-Geral do município, e também a Defensoria Pública do Estado, justamente para poder evitar, se for o caso, a judicialização e também tratar as questões que já estão judicializadas, né? Então, evitar aquele gap, aquele delay, por exemplo, no cumprimento de uma eventual determinação judicial, né, no fornecimento de um medicamento, no fornecimento de um tratamento, de uma opção terapêutica. Então, essa Câmara de Conciliação é uma ilustração muito clara de como é que deve haver esse diálogo constante entre as instituições e os personagens que estão envolvidos nessas instituições. Então, aqui a gente tem um case em Vitória da Conquista, a gente não vai para outro município, não, falar da nossa cidade aqui. Um case de sucesso e de efetividade na implementação desses direitos, né, especialmente do direito à saúde aqui em Conquista. E já aproveitando, a gente, né, falando sobre judicialização, rapidamente eu quis pegar alguns dados para poder saber em que campo está a judicialização. Olhei, nesse momento são acho que 870 mil processos em trâmites dentro da questão de saúde. A estimativa é essa. A estimativa é essa, né? 870 mil. Gastou em ações na saúde, em 2024, 1,6 bilhões de reais. E que a cada ano aumenta aí pelo menos 17% de novas ações. E em pouco tempo agora parece que já foi um boom assim, enorme de novas ações dentro desse campo. Em relação a essa judicialização em saúde, o que é que tem? A gente falou muitas coisas boas, o que é que tem de bom e ruim? A gente, quando fala, tem os prós e cons, tem aspectos positivos, negativos da judicialização em saúde? Tá. Assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que quando alguém opta por judicializar, não faz isso por uma escolha simplesmente voluntária. A judicialização é um caminho doloroso. Então, alguém só vai procurar um advogado, só vai procurar a defensoria pública quando vê que não há uma saída num campo administrativo. Porque imagine a seguinte situação, né? A pessoa está precisando de um medicamento, de uma opção terapêutica, de uma cirurgia, de uma consulta médica, e é urgente. E nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, o processo judicial não é uma coisa que costuma ser célere. Qual é a vantagem que essa pessoa tem em propor um processo judicial?
tecnicamente e faticamente nenhuma. Isso não é uma vantagem para ela. Então, quando seria a última escolha. É a última escolha. A gente chama isso no direito de última ratio, né? A última razão, a última opção que ela tem. Então, ao procurar a defensoria pública, ao procurar um advogado, a pessoa está agindo ali porque ela não vê outro campo de saída. Porque se ela estivesse encontrando esse campo de saída, seja pelo SUS, seja pela saúde suplementar, muito provavelmente, para não dizer certamente, ela não procuraria o judiciário ou não acionaria o poder judiciário para poder obter algum tratamento, algum medicamento, enfim, o que ela entende, né? Então, por outro lado, só é a via do judiciário que efetivamente garante direitos. Porque se nós ficássemos apenas e tão somente cobrando isso administrativamente, né? E você sabe disso na sua experiência profissional, eu sei na minha experiência profissional como é doloroso a gente ver o paciente muitas das vezes ali demandando, né, o medicamento, seja com plano de saúde, seja no SUS, demandando não só medicamento, mas o tratamento, a cirurgia, e ela dizer, doutor, eu tenho direito, eu sei que eu tenho, mas me pediram 6 meses, ela volta com 6, e às vezes a pessoa não tem 6 meses para esperar, mas ela volta com 6 meses, volta com 3, não tem notícia, volta daqui a alguns dias, volta daqui a algum tempo. Então, a judicialização é, muitas das vezes, o caminho que a pessoa encontra para satisfazer esse direito, ou seja, para garantir que esse direito que existe, previsto na norma, na Constituição, seja efetivado. Então, essa é a principal saída, e volto a dizer, não por uma escolha pura e simplesmente, né, mas por uma necessidade. Um outro aspecto importante que eu já tinha falado aqui antes é de que o movimento da judicialização, ele pressiona por novas tecnologias, né, por novas interseções, por novos diálogos, né, e isso faz com que a gente consiga dar passos mais rápidos em processos e em projetos que demorariam talvez mais tempo se não fosse esse movimento no Poder Judiciário, né? Então, se não houvesse essa demanda judicante, se não houvesse essa demanda da judicialização, possivelmente opções terapêuticas, por exemplo, que demoram mais tempo de serem inseridas, seja no rol do INSS, seja de serem incorporadas no SUS, seja de serem incorporadas pelos próprios planos de saúde, não houvesse a judicialização, possivelmente essas opções terapêuticas não existiriam, ou pelo menos demorariam com muito mais tempo para serem implementadas, né? Então, a gente tem avanços em relação a isso também. Então, uma pressão que acontece no judiciário ressoa na implementação dessas medidas. E eu posso dizer também que um outro aspecto favorável, muito importante que a gente tem também na judicialização, é justamente de permitir dar vozes a pessoas que não teriam vozes, né? Pessoas que não teriam acesso à saúde, seja pela defensoria pública, seja com advogado, seja em opções outras, né? Mas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né, econômica, social, e que, por intermédio do Poder Judiciário, conseguem acessar a saúde. Então, se não fosse essa opção da judicialização, né, que é um tema e uma expressão que está se adotando cada vez mais em voga, e está criando assim um tom, está insinuando para um tom pejorativo, né, como se a judicialização fosse um problema, né? Ela é uma realidade, é diferente. O que está por trás da judicialização, sim, é um problema, mas a judicialização em si não é um problema, né? Ela, muitas das vezes, é uma saída para um problema social de políticas públicas, de efetividade de saúde que a gente precisa enfrentar no nosso Brasil. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão demandando também, né? Só demanda quem tem recurso? Não, muitas das vezes não. Mas a pessoa que tem recurso tem mais facilidade de demandar? Tem, porque tem mais facilidade. Por exemplo, isso aí é um sentido contrário, né? A pessoa procura um advogado com mais recurso, ou tem mais conhecimento, inclusive, aos direitos, tem um plano de saúde que, às vezes, tem menos resistência a isso, porque o plano de saúde é um plano de saúde mais caro, né? Estou falando só da saúde suplementar nesse momento. Então, esse cenário gera esse ruído, né? De acesso, vamos dizer assim, mas não fosse a judicialização, pessoas que não têm voz em outros campos, também não teriam no Poder Judiciário. Então, é indispensável a gente entender de que, na equação, se a gente puder falar sobre isso, há muitos mais itens e pontos favoráveis à justificativa dessa judicialização do que o contrário, né? Do que entender que ela não deve acontecer. É evidente também que nós não podemos negar de que a judicialização ela também traz alguns impactos, né? Então, alguns enfrentamentos, principalmente quando se fala de gestão pública, né? Então, como a gente consegue operacionalizar, por exemplo, fornecimento de alto custo num município pequeno, né? Num município que não arrecada muito, ou opções terapêuticas para pessoas neurodivergentes, em um município também que é pequeno,
né? Então, essas questões geram discussões, outras, né, que precisam ser tratadas, mas volto a dizer, sem a judicialização, esse debate seria quase que difícil de ser implementado, de ser efetivado. Então, quando a gente fala judicialização, só para responder agora, mas concluindo a sua pergunta, a gente precisa enxergar as razões pelas quais a judicialização tem se tornado cada vez maior com o passar dos anos, né? O que está por trás disso, e o diagnóstico eu acho que é multifatorial, não dá para a gente apontar só para uma causa. Vocês já perceberam que nosso podcast é uma mistura, que tem uma mistura que entra num campo mais teórico, de profissionais que estão acompanhando, estudantes, mas também nosso papel também social aqui do podcast também é também para a população que não tem, né, esse conhecimento e tentar traduzir de uma forma mais assim prática, né, para essas pessoas, ainda mais considerando a gente que é Unidos contra o Câncer. Até aproveitando aqui, se você está acompanhando, compartilhe, né, esse episódio, deixe seu like, dá seu joinha aí, se inscreve lá, passe para outras pessoas para a gente poder cada vez mais ir desenvolvendo novos temas, novos episódios aqui no nosso podcast. E para você também, que às vezes é da iniciativa privada, que é algum, né, faz parte da sociedade civil, que quer apoiar esse projeto, está aqui à disposição para entrar em contato para a gente poder realmente fazer com que esse projeto, esse programa, esse podcast cresça cada vez mais. Aproveitando de uma parte, vou também sendo visto mandar um alô hoje para Sandra lá de Caetité, acho que ela vai me bater. Então, ela até é uma pessoa muito, muito engajada, né? Já até acompanhei em Caetité, tem aqui nossos pacientes. Do ponto de vista prático, que a gente percebe dentro da oncologia, como que uma pessoa que tem necessidade ou de fazer uma primeira consulta ou fazer um determinado tipo de procedimento ou um tipo de tratamento, principalmente pessoas que não têm condições financeiras, como é que seria esse passo para ela poder tentar fazer de uma forma mais ideal a procura dos seus direitos, principalmente dentro da parte da oncologia? Você fala em relação ao que exatamente? Por exemplo, fornecimento de alto custo, Isso. Outras opções terapêuticas? Pacientes, às vezes até porque a gente sabe que até dentro do sistema público, aquilo que já é consagrado, sim, muitas vezes a pessoa não tem acesso, né? Então, tanto para, às vezes, conseguir uma consulta, a gente tem aí várias leis, e muitas vezes tem leis que não são efetivas, tem a lei dos 60 dias do diagnóstico até o primeiro tratamento, né, de câncer, e a gente sabe que é uma lei que, infelizmente, ela não é efetiva, porque muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, fazer o tratamento dentro de 60 dias. E não só isso, muitas vezes pacientes que precisam de ter alguma medicação que não é disponível pelo sistema público. Em linhas gerais, como uma pessoa que tem uma dificuldade, que precisa de ter um acesso a uma determinada situação de tratamento, ou de procedimento, ou de consulta, o que ela pode fazer para poder realmente ela exercer, garantir seus direitos? A primeira coisa que a gente precisa entender é de que quando a gente fala de medicina, a clínica é soberana, né? Então, não adianta o paciente, por exemplo, procurar um advogado ou a defensoria pública pretendendo uma opção terapêutica que não foi passada pelo médico. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é raro de acontecer, né? Às vezes a gente está atendendo um paciente no escritório e o paciente diz assim: doutor, meu médico deu essa orientação aqui, a gente precisa disso do plano de saúde, mas na verdade eu pesquisei e encontrei que essa opção terapêutica aqui seria melhor para mim. E eu sempre pergunto: mas a senhora tem formação também em medicina? Muito educadamente, para a pessoa entender de que a orientação e a opção terapêutica indicada pelo médico, ela é soberana. Então, a pessoa tendo a orientação do médico para uma opção terapêutica, seja medicamentosa, seja de outra natureza, ela deve procurar, se ela for uma pessoa que sofre assistência pelo SUS ou que recebe assistência pelo SUS, ela deve procurar o Sistema Único de Saúde, e aí as unidades de oncologia, por exemplo, do município a que ela pertence, ou pelo menos da grande área que ela pertence. Então, aqui em Vitória da Conquista nós temos o UNACOM. Ela vai procurar e vai dizer: olha, o meu médico prescreveu essa medicação, prescreveu essa abordagem terapêutica que eu gostaria de ser contemplada com essa abordagem terapêutica. E o desdobramento disso é que vai contar, porque se houver uma negativa, essa pessoa deve procurar, aí sim, com a negativa e com a opção terapêutica em mãos, um advogado de sua confiança ou a defensoria pública, caso ela escolha e preencha os requisitos para isso,
para, a partir disso, ser avaliado a possibilidade de propor uma ação judicial ou não. Claro, isso também deve ser avaliado sempre pelo advogado, né, se é cabível a propositura da ação ou não, porque, como eu disse, são definidos lá pelo tema 1234 do STF quais são os requisitos para a concessão, por exemplo, de um medicamento de alto custo. Então, não basta que o médico dê a indicação desse medicamento de alto custo, é preciso uma série de requisitos, né? Então, é preciso, por exemplo, ter previsão na bula. Então, não adianta o médico falar, mas nós temos uma opção terapêutica aqui que é extremamente relevante, nova, mas é off-label. Né, para quem está nos acompanhando, explique aí o que é o off-label. É aquele tratamento que é utilizado fora da previsão da bula, né? Estou correto, não estou? Um exemplo de off-label foi cloroquina, Covid. Cloroquina, por exemplo. É um exemplo de off-label. Utilizar, a gente dificilmente... Cloroquina no Covid, é off-label. Então, dificilmente, para não dizer, porque em direito não há nada impossível, como não há na medicina, a gente dizer que dificilmente a gente vai conseguir uma decisão judicial favorável baseada numa tese off-label. Né, para não dizer que é impossível e é praticamente impossível. Então, a avaliação disso aí, sim, no segundo passo, tendo a orientação clínica do médico, que é soberana para a abordagem terapêutica, e também a negativa, seja do Sistema Único de Saúde, seja do Sistema de Saúde Suplementar, e aí eu estou falando para quem tem plano de saúde, né, então tem lá um medicamento que foi fornecido ou que foi determinado pelo meu médico assistente. E o plano negou sob essa alegação de que isso não é uma abordagem terapêutica, que está fora do rol da ANS, por exemplo. Então, a pessoa deve, a partir disso, com o documento da orientação terapêutica e com a negativa, procurar o advogado. Ah, mas o plano de saúde não dá a negativa. Ah, mas o UNACOM não deu a negativa. Aí o advogado vai orientar como é possível obter essa negativa, né? Seja notificando, seja encaminhando e-mail, seja buscando informações, mas é importante hoje, inclusive a partir do tema 1234, que a gente tenha a comprovação dessa negativa para a viabilidade da ação. Sem essa comprovação, a ação fica muito mais difícil. Então, é preciso sempre ter, só para a gente finalizar aqui e elencar isso com mais clareza para a sua audiência, temos a orientação terapêutica do médico, orientação médica, relatório clínico, indicando a necessidade, indicando o CID, indicando a estado de gravidade do paciente, né? E o paciente procurar saúde, SUS, saúde suplementar, ter a negativa e aí sim ele procura o advogado de confiança dele, quem ele confia, que é um advogado que ele tem preferência, ou ele procura a Defensoria Pública preenchendo os requisitos de atendimento da Defensoria Pública para que esse profissional do direito possa avaliar o cabimento ou não da propositura dessa ação judicial. Para algumas pessoas que estão aí acompanhando, o que é Defensoria Pública para algumas pessoas? A Defensoria Pública funciona, talvez não seja nem a pessoa mais indicada para falar isso. Mas eu falo para poder as pessoas, quando Sim, fala a Defensoria Pública é uma instituição que funciona em todos os estados do Brasil, justamente para promover os interesses de pessoas de baixa condição financeira, ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, aquele que não pode, de repente, pagar por advogado, né, esse é o principal requisito, ela deve procurar a Defensoria Pública, que, observando o cumprimento desses requisitos legais, não é apenas esse, mas esse é o mais importante, né, a hipossuficiência econômica, a pessoa deve procurar essa Defensoria Pública, que avaliando, a Defensoria Pública promoverá a ação em favor dessa pessoa, sem que a pessoa tenha que arcar por isso. Então, a Defensoria Pública funciona como este órgão de interesse público e social. O tema 1234 aí já puxando para nós estudantes, para os advogados que estão aí, que estão começando, no ponto de vista da atuação do advogado, da ação, está mais fácil ou mais difícil com o tema 1234? Na verdade, assim, pacificou o entendimento, né? Qual era o risco que nós tínhamos antes do tema 1234? Então, quem atuava, por exemplo, em mais de uma comarca, já é difícil quando você tem, por exemplo, juízes mais de uma vara, jurisdições com mais de uma vara no âmbito federal, ou na justiça comum, quando você também tem mais de uma vara da Fazenda Pública, havia divergências de entendimento, né? Então, o que o tema 1234 fez foi, em algum aspecto, pelo menos uniformizar esse entendimento. Mas tornou, por outro lado, alguns requisitos mais rígidos, né? Dentre eles, por exemplo, a negativa formal, que antes era um requisito que era, de certa forma, flexibilizado pelos juízes de primeiro grau, né? para a concessão de medicamento de alto custo, né? Justamente porque sabia-se que, muitas das vezes, tanto o plano de saúde quanto o SUS não formalizavam essa negativa, né? Não diziam se esse medicamento ia ser contemplado ou não, e a gente fazia muitas das vezes pesquisas
junto aos órgãos de registro desse medicamento para obter, com base naqueles pareceres que justificaram, por exemplo, o indeferimento e demonstrar que aquilo era prova do indeferimento administrativo, já que não existia registro, por exemplo, daquela medicação do SUS. Então, havia um trabalho quase que artístico e artesanal do advogado para comprovar e atestar a inexistência daquele medicamento disponível no fornecimento pelo SUS, o direito do paciente, mas havia a interpretação mais individualizada. Não que ela tenha acabado, mas que com o tema 1234, como ele é um tema de repercussão geral, os juízes já têm aplicado esse tema, observando os requisitos que estão lá constantes, né? Dentre eles, eu acho que o mais impactante que a gente tem, pelo menos num curto prazo, que gerou, porque os outros são mais de aspecto processual, né? Esse que interessa mais diretamente ao paciente é justamente a prova da negativa do fornecimento, né? Então, que a Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, tenha negado o medicamento, né, para fornecimento. Então, você com esse documento, aí sim, você pode propor ação. Mas eu não consigo a negativa da Secretaria de Saúde, como é que eu faço para propor ação? E a gente tem ferramentas para orientar esse cliente, esse paciente, para que ele consiga, mediante e-mail, mediante comunicação por escrito, mediante notificação, obter essa comprovação dessa negativa. O que tem acontecido muitas das vezes na prática, Renato, é de que isso tem atrasado a propositura de algumas ações, né? Porque a gente conseguia antes com documentos importantes, sobretudo de natureza médica, né? Para a gente poder propor ação que eram de interesses do paciente, que eram obtidos de maneira direta com o médico. A gente consegue agora com menos celeridade do que a gente gostaria, justamente porque a gente precisa respeitar esse processo administrativo. Aí você fala, isso é ruim do todo? Às vezes não. A gente ainda não enfrentou nenhuma situação que a Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, ou que o Sistema Único, por intermédio da União, aí, do Ministério da Saúde, tenha fornecido medicamento dentro administrativo. Mas nós estamos esperançosos de que isso possa acontecer em algum espaço de tempo. Então, a gente proponha o pedido com a finalidade de obter a negativa e, de repente, a gente tem uma resposta positiva. Então, a nossa esperança de atuação é essa, é de que essa pressão pela judicialização consiga chegar a um ponto tal de que a pessoa demande o medicamento e que o Sistema Único perceba que aquele medicamento é realmente importante, que os indicativos científicos são no sentido favorável àquele paciente, que embora ele não seja ainda fornecido pelo SUS, ele precisa ser fornecido administrativamente, dada a indicação médica. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa é de que chegue a esse ponto. Talvez eu seja muito idealista, mas trabalho com esse foco, né, de que a gente não precise desse documento apenas para a população, mas que a gente consiga atingir o ponto de que esse medicamento seja fornecido por via administrativa para o paciente que precisa. E uma das questões que muitos pacientes acontece, a gente vê na prática, é às vezes a ação ser favorável e às vezes até ele ter a disponibilidade. Como é que você vê essa parte de ter o ganho da ação e ter os desafios dos gestores? Como é que você vê esse desafio do gestor em relação, né, à questão dessas ações? Essa é uma situação bem triste. Eu tenho muitos pacientes, clientes que são de fora de Vitória da Conquista. Boa parte deles, para não dizer a maioria, não é daqui. E a gente já teve algumas situações que a gente recebe o comunicado da família do óbito do paciente no curso do processo judicial, né? Não são poucas as vezes que isso acontece. Claro, a gente não pode atribuir a isso ao fato da demora do provimento, né? Ou seja, da demora da satisfação da decisão judicial. Muitas das vezes a gente recebe pacientes em situação bem avançada de câncer, né? E isso é um cenário que não está no controle do judiciário. Mas é claro que não deixa de ser um problema e não deixa de ser uma angústia de você comunicar à família, né, de que você obteve uma decisão judicial favorável e muitas das vezes isso demorar meses para se tornar efetivo. Ou seja, até ter a primeira aplicação de uma medicação de alto custo, disso demandar ali algumas semanas, meses. Eu falo semanas quando a gente consegue isso com certa agilidade. Claro que a gente entende que há uma burocracia por trás. O medicamento de alto custo, como o próprio nome diz, é custoso, precisa ter um controle de contas públicas sobre como está sendo adquirido esse medicamento, quem está fornecendo esse medicamento, né? Há realmente a necessidade, por isso que também, só para deixar claro para a sua audiência, não basta que a gente peça isso com um laudo médico, todos os processos são encaminhados para uma junta médica, para um núcleo. Esse núcleo de médicos, ele avalia se realmente aquela opção terapêutica que foi indicada pelo médico assistente é adequada para a situação de saúde do paciente. Isso pesa muito na decisão judicial, né? Claro que não vincula diretamente o juízo, mas pesa muito. Então, se vem um parecer contrário, graças a Deus conosco nunca aconteceu, mas se vem um parecer contrário, né, do núcleo
de atendimento à saúde de qualquer das jurisdições, dificilmente o juiz vai deferir uma liminar para aquela opção terapêutica, né? Então, isso é um controle público de para onde está indo o dinheiro, que é seu, que é meu, que é das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, não basta que simplesmente, eu achei interessante esse medicamento, eu li um artigo em algum lugar, vou indicar para você, esse medicamento custa X e é obrigação do Estado de fornecer. É importante que esses requisitos legais sejam cumpridos justamente para que ele tenha a opção de ser atendido o máximo de pessoas, né? Que as pessoas sejam alcançadas e tenham as suas vidas dignificadas por esses tratamentos, quando é o caso de uma opção, por exemplo, paliativa, né? Mas também que isso aconteça num tempo que seja minimamente razoável, né? Não é razoável a gente receber uma notícia favorável do deferimento liminar, que às vezes sai em poucos dias, às vezes demora um pouco mais na semana, dependendo da resposta do núcleo. A gente comunica a família dá aquele ar de esperança e a gente inicia uma odisseia, né? Até conseguirmos, de fato, voltar, como o Odisseu volta para Ítaca, voltar com a notícia de que agora o medicamento vai ser aplicado no hospital X, no dia tal, pode levar o paciente lá que ele vai receber essa aplicação no primeiro dia. E às vezes isso não acontece. Quando a gente retorna com essa notícia, a gente é informado pela família de que o paciente veio a óbito. O tema, assim, hoje a gente está numa introdução. Eu poderia ter colocado lá Direito de Saúde, parte 1, porque é essa parte justamente para sensibilizar, né, vocês que estão aí, que às vezes precisam ter informações iniciais, mas o campo de discussão é muito grande. Só se a gente fosse falar de judicialização de saúde, teria que falar uns 3 episódios, no mínimo, aí para poder falar sobre judicialização de saúde. Tem outros temas que a gente vai vir trazer depois, né? Questão de bioética, ética em relação à questão de dados genéticos, a ética em relação à questão de pesquisa, né? Essa questão de pesquisa, consentimento, uma questão muito importante, responsabilidade profissional, né? Responsabilidade das instituições em relação, né, a questão de se prevenir, lidar com questões, claro, né, judiciais. Então, assim, são vários, são enormes campos e episódios, e eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje nesse primeiro episódio de muitos que eu imagino que vai ter, porque é sempre um prazer, né, e também de relevância pública, né, a gente está trazendo esses assuntos. Fechando aqui já para o final, conta pra gente a importância, né, você como professor da graduação, em relação a de se desenvolver esse tema, de se criar discussões, o que você vê em relação a isso, assim? Olha, eu acho que esse primeiro de tudo é um tema da ordem do dia, né? E é um tema que toca todo mundo. Acho que a principal preocupação de todos nós é estarmos bem de saúde, né? Só alguém que nesse momento está enfrentando uma enfermidade ou tem um familiar numa situação delicada de saúde, sabe que o bem mais importante que nós temos não é o único, mas é a dignidade abraçando qualquer outro. Então, a dignidade com a saúde, a dignidade com a liberdade. Mas a gente pensa no primeiro aspecto na saúde justamente porque sem a saúde todos os outros parece que ficam mais frágeis, né? Então, quando a gente tem clareza sobre isso, a gente nota que é indispensável, Renato, que a gente consiga dialogar muito bem essa relação do direito da saúde, né? Inclusive porque quando a gente fala do direito e da saúde, a gente não está falando do paciente oncológico, a gente não está falando do paciente que está no tratamento terapêutico, mas a gente está falando, por exemplo, direito de saúde nas relações de trabalho, né? A gente vê quantas pessoas têm apresentado, por exemplo, síndrome de burnout, quantas pessoas têm sido afastadas do seu ambiente de trabalho por doenças neuronais, né? Por depressão, por ansiedade, doenças de natureza ocupacional, né? Então, olha a importância da saúde nesse campo. A saúde no ambiente familiar, né? Como é que a gente consegue lidar com isso? Então, muitos dos problemas, eu não sou advogado familiarista, mas muitos dos problemas que a gente acompanha, né, de alienação parental, de divórcio, de guarda, perpassam um diálogo de saúde, por exemplo, de saúde mental entre os familiares. Então, quando a gente profissional do direito, a gente profissional da saúde, o estudante de direito, que nós somos, né, porque eu também sou ainda, nesse sentido, percebe a importância disso, a gente abre um leque de discussão muito amplo, né? Não dá para a gente entender direito e saúde como um locus
isolado com um problema de uma pessoa que precisa de uma cirurgia de urgência, ou que precisa de uma cobertura de saúde de urgência, ou de um medicamento de alto custo. A saúde é um espectro muito mais amplo de discussão e que, inclusive, é o que permite que, muitas das vezes, problemas que se desdobram em problemas jurídicos judiciais sejam evitados. Então, se a gente tem um olho voltado para a discussão entre direito e saúde, para esse debate interdisciplinar, nesses dois campos de saberes, né, a gente vai permitir, certamente, com mais qualidade, um enfrentamento de problemas e de políticas públicas que se revelam extremamente complexas hoje. E que, se tivessem sido olhados com esse cuidado há 20, 25, 30 anos atrás, né, teriam sido importantes. Só para uma curiosidade, por exemplo, só para a gente entender, eu sei que a gente já está chegando no final, mas a Constituição anterior, nós estamos falando da Constituição de 88, que vai completar 37 anos agora em outubro, né? Então já está bem avançada no sentido de estruturação, né? Mas antes da Constituição de 88, a saúde era tratada como assistencial. Então, a gente ainda está numa cultura relativamente voltada à ideia assistencial, né? Porque por mais que a gente tenha a lei do SUS, que é da década de 90, né? Início de 90, e a gente tenha avançado tanto em políticas públicas de saúde no nosso Brasil e nos estados e nos municípios, felizmente, a gente ainda tem um pezinho fincado nessa ideia de que a saúde tem uma natureza assistencial, né? Então, para vencer uma cultura estruturada é muito difícil. Como é que a gente faz isso? Debate de saberes, de pessoas que estão dispostas, como você, a engajar em projetos importantes, em estudantes, em profissionais da área que entendem a relevância desse debate público e que transforma a vida das pessoas, né? Isso é que é importante. A educação é transformadora, ela é libertária no sentido de dar ao sujeito que conhece o seu direito mais qualidade de exigi-los com competência e faz com que a gente permita que outros problemas que também são extremamente graves possam ser enfrentados em espaços diferentes. Então, acho que a grande contribuição que a gente pode fazer no campo acadêmico é incentivar o debate e entender que a relação entre direito e saúde ela não é restrita apenas a esse campo emergencial, que tem problemas muito mais enraizados e muito mais complexos que merecem também enfrentamento e discussão. Aproveitando que a gente está chegando no fim, suas considerações finais, onde a gente pode acompanhar seu trabalho e seus projetos, conta aí pra gente. Primeiro, agradecer você mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, passou bem rápido esse nosso tempo. Muito rápido. Foi um prazer, foi um momento muito agradável, como eu te disse, bater um papo contigo é sempre muito bom, sempre fico feliz e satisfeito com isso, gosto muito de conversar com você e mais ainda podendo trazer informações para pessoas que te acompanham aqui. As pessoas podem me acompanhar nas redes sociais. Eu, pessoalmente, não tenho. Não sei se vou voltar um dia, talvez eu volte. Mas do escritório Almeida Oliveira Advocacia, quem quiser seguir, fica à vontade, será muito bem-vindo. Lá a gente também posta notícias não só do campo do direito da saúde, mas de outras áreas também, da equipe do escritório. E o que mais você tinha me perguntado? Eu me esqueci. Futuros projetos. Projeto futuro todo dia. Toda vez que eu converso com você, a gente cria uns 4 ou 5. Provavelmente no off aqui, pessoal, a gente vai criar mais uns 3 ou 4 projetos, né? Porque eu quando encontro o Renato, a gente sempre bate um papo sobre tanta coisa e como 2 idealistas que somos, a gente sempre tem alguma coisa boa pensando em mente. Mas acho que para um curto e médio prazo, talvez, quem sabe, a gente consiga implementar essa discussão de direito de saúde aqui em Conquista, com pessoas de diversos campos, diversos saberes, né? Pessoas do campo da política, do campo público mesmo, que conhecem essa realidade com muita qualidade, para a gente poder trazer isso para mais gente debater com a gente. Só agradecer, né, a participação de Fernando, agradecer a vocês todos que estavam nos ouvindo pela rádio, nos acompanhando pelo Instagram, acompanhando pelo canal no YouTube Unidos contra o Câncer. E agradecer sinceramente sua participação e eu não sei se você lembra, tem certas coisas que nos marcam, né? A gente entra na faculdade, né, fazendo uma segunda graduação e lá você é estudante e tal, e eu me lembro, marcou muito, né? No terceiro período, fazendo filosofia do direito, saindo do estacionamento, esse aqui pulou na frente, quase que atropelo. É só o valor baixo aqui. Falou assim: é uma honra ser seu professor e eu quero ser seu amigo. Aquilo ali me marcou e é por isso que, mais que convidados, amigos, pessoas de idealistas, né, realmente é algo que nos faz crescer, né? Então, eu sou daquela coisa que nunca almoço sozinho. Acho que sempre ter as pessoas ao redor pode te acrescentar e te agradecer, porque a gente vai estar aqui sempre